Boa noite, amigos. Estamos ao vivo na internet, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Hoje é 6 de março de 2013, então a reunião é ao vivo. Amigos, estamos no Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis. Iniciando a nossa reunião, antes de abrirmos nossos estudos, vamos nos conectar com as energias superiores. Sintonizar com as faixas vibratórias de luz, permitindo-nos captar ondas suaves, brilhantes, amorosas, abrindo a nossa recepção às intuições, aos bons pensamentos e que tenhamos uma reunião produtiva e fraterna. Está iniciada a nossa reunião de estudos. Bem, meus amigos, o tema hoje é tema livre, mas não do expositor. Tema livre de vocês, dos presentes, tanto da internet, quanto do pessoal presente fisicamente aqui, né? Não virtual, portanto. Então, são perguntas livres sobre qualquer assunto que desejem fazer, qual a visão espírita desta questão, de alguma questão. Para que não haja interrupção na internet, quando o pessoal pensa que vai perguntar, né? Há perguntas enviadas previamente para dar um aquecimento. Mas quem já tem alguma questão para levantar, fique inteiramente à vontade. Só levantar o dedo, pedir o microfone para fazer o questionamento. Por que microfone? Porque senão a internet eles não escutam o que vocês estão perguntando, né? É por isso. Muito bem. Então vamos então iniciar. Vocês já vão pensando o que desejarem questionar, né? Então, Helena? No seu modo de ver, existem provas de reencarnação? Bom, interessante é o questionamento, né? Se no nosso modo de ver, nosso modo de entender dentro da filosofia, da doutrina, da ciência espírita, se existem provas da reencarnação. Isso me faz me recordar um dia que eu estava num jantar, era um jantar festivo, e à minha frente sentou-se um dentista, me foi apresentado, eu não o conhecia, e vice-versa. E ele perguntou o seguinte: o senhor é o Dr. Ricardo Bernardi? Eu disse: exatamente, parece que andou escrevendo alguns livros sobre reencarnação. Eu disse: sim, isso mesmo, amigo. Aí ele virou-se para mim e perguntou: posso, ser indiscreto, fazer uma pergunta? Com prazer. O senhor acredita mesmo na reencarnação? Atualmente eu tenho 10 livros. Naquela época que eu fiz pergunta, eu tinha escrito 7 livros. Aí eu olhei para ele e tive a intuição de dizer: não acredito na reencarnação. Aí estava à frente, eu jantando, tinha tempo para poder chegar na situação, né? Aí depois ele assim, fiquei em dúvida. O senhor escreveu vários livros e vários sobre reencarnação. O senhor disse agora que não acredita na reencarnação. Pode me explicar melhor isso? Se posso. Eu não acredito. Eu conheço. É diferente. Não acredito que exista a Lua. Eu conheço os estudos da Lua, além de vê-la e tudo mais, mas também acredito que existam Júpiter, Saturno, embora eu não os veja. Não, mas isso tem comprovações científicas, ele disse. Exatamente. Eu não acredito na reencarnação. Eu conheço os estudos a respeito, e em função desses estudos, dessas evidências, dessas comprovações, eu posso concluir que eu acredito dentro da sua linguagem. Mas simplesmente crer porque eu tenho fé na reencarnação? Não. Não é esse o nosso posicionamento dentro da doutrina espírita. A gente acredita, crê naquilo que a gente tem um raciocínio claro, objetivo, o que consideramos uma comprovação sobre o assunto. Daí há consequências diversas, éticas, filosóficas. No entanto, é uma visão diferente dessa questão de simplesmente acreditar. Então, a pergunta primeira era... qual é a mesma pergunta? Existem provas de reencarnação? Sim, exatamente. Então, em função dessa conversa, né? Então ele me perguntou, mas vocês têm provas de reencarnação? Existe comprovação disso, científica, por exemplo? Com certeza.
nós aceitamos a reencarnação porque existem provas científicas, existem provas filosóficas ou evidências científicas, evidências filosóficas, evidências religiosas, evidências mediúnicas e uma série de outras formas de se comprovar a reencarnação. Como? Aí a conversa continuou e podemos continuar aqui também, né? A respeito. Antes dela ler outras questões que estão ali relacionadas, até aqui sobre o que nós comentamos, assim, alguém gostaria de colocar algum adendo, ou fazer algum questionamento, levantar um ângulo do que a gente abordou, assim? A reunião é dialogada, gente, tá? Betânia, microfone. Uhum. Onde está ligado, Betânia? A afinidade que a gente sente com algumas pessoas, nunca as vimos, de repente numa situação a gente as conhece, parece assim que tem um carinho enorme, uma coisa gigante em relação, né, recíproco uma com a outra. Pode ser uma evidência de um processo, né, de evidência da reencarnação, ou pode ser simplesmente afinidade de energias, afinidade de ideias? Eu gostei da tua pergunta, porque já embutiu a própria resposta, foi muito bom. Então, essas sensações, muitas delas são dentro da linha do déjà vu, ou déjà vu, como se escreve, a pronúncia francesa seria de vu, né? Um i meio u, né? Muitas dessas sensações de já conhecer alguém, já ver algum lugar e ter a sensação que já conhece aquele local, ou de sentir uma afinidade muito expressiva por uma pessoa, por exemplo, ou por um local, uma filosofia, alguma coisa assim, pode estar ligada a dois fatores. Né? Pode estar ligado simplesmente a uma afinidade energética, ou seja, a psicosfera que exala aquela pessoa, a aura que ela irradia, ou aquele local, enfim, dá na pessoa permite na pessoa uma sintonia muito grande por similitude de pensamentos, sentimentos, gostos, imagens, registros inconscientes e tal. Né? Então pode ser simplesmente isso e não ter nada a ver com reencarnação. Porém, há alguns casos, sim. Em alguns casos são reencontros, tá? Em alguns casos essas pessoas já se conhecem e quando cruzam, quando se aproximam, né, existe uma afinidade, ou às vezes não é uma afinidade, uma antagonicidade, uma dificuldade, e há um fluxo de energia entre ambas, estabelece-se um campo de vibração, uma sintonia, e aquilo ou causa um bem-estar ou um mal-estar. Em alguns casos, sublinhado em alguns casos, não todos, muitas vezes são reencontros de reencarnações anteriores, né? Aliás, o déjà vu, ele também é um caminho de investigação da reencarnação. Tá? Porque muitas sensações de déjà vu são justamente por ter estado naquele lugar em vidas anteriores. Aí se pesquisa aquilo, se investiga aquilo. Agora, o estudo do déjà vu, ele chama-se dejaísmo. Então, existe uma série de subtipos de déjà vu. Tá? Então, existe dejaísmo reencarnatório, ou seja, que é de vida passada. Existe dejaísmo projetivo. O que é projetivo? A pessoa está conversando com alguém e diz assim: puxa, mas eu tive a impressão que nós conversamos exatamente isso. E você me perguntou isso, me deu tal exemplo, igualzinho. Nada de reencarnação aí. O que acontece? Pode ser, primeiro, coincidência, lógico. Pode ser fantasia, lógico. Pode ser desequilíbrio mental, lógico, tudo pode. Mas pode ser também um déjà vu projetivo. Ambos se projetaram fora do corpo biológico. Ambos estiveram fora do corpo físico. Houve a projeção da consciência, desdobramento, desprendimento. E na véspera, ou a semana passada, eles se encontraram e dialogaram sobre isso. Estavam ambos preocupados naquela reunião, naquele reencontro, iam avaliar alguma coisa, e em sono dormiram, fora do corpo se encontraram, bateram um papinho sobre aquele assunto, e quando se encontram já tinham as ideias, as conversas e aquela sensação de déjà vu.
Então, um déjà vu projetivo, né? Mas muitos déjà vu são reencarnatórios, né? Também. Ok. Muito bom a Betânia trazer uma questão e vocês vão pensando em outras aí também, fiquem à vontade, né? Na internet também. Vamos adiante. Há referências sobre reencarnação na Bíblia? Interessante o seguinte, porque muitas vezes se fala nas experiências científicas, que depois a gente pode detalhar mais, né? Experiências científicas sobre reencarnação e tal, mas tem gente assim, olha, isso de experiência científica, memória extracerebral, paramemória, não sei o quê, eu não acredito nada disso. Eu só quero que esteja na minha Bíblia, da minha religião, onde fala em reencarnação. Tá? Tem pessoas que são exigentes nesse aspecto, a sua Bíblia nada mais existe, nada mais vale. Tal. E tem, evidentemente, existem muitos pontos da Bíblia, no Velho Testamento, no Novo Testamento, que falam em nascer de novo, renascer. Tá? Então fala-se, sim, para nós citarmos, por exemplo, o Velho Testamento, porque tem muita gente que ainda lê e fica ali envolvida no Velho Testamento, tem coisas muito esquisitas, inclusive, mas se lê também, né? Então lá no Velho Testamento tem do profeta Isaías, por exemplo, tem um trecho que diz assim: aqueles que fizestes morrer viverão de novo. Viverão de novo. Olha, alguém pode argumentar assim, não, mas isso está dizendo que estão vivos no mundo espiritual. Um momentinho só. Se você é bíblico e está escrito ao pé da letra, está escrito viverão. Se estão vivos no mundo espiritual, estaria escrito vivem ainda, ou estão vivos. Não, diz viverão. Né? A não ser que você admite que haja uma interrupção e depois continua vivendo lá. Né? Então, está bem claro aí, né? Então, isso no Velho Testamento, né? Que não é uma fonte, assim, importante do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, não é uma fonte importante, mas para quem gosta dessa fonte, está lá no Velho Testamento isso, Isaías. Mas tem gente que, por exemplo, já busca no Novo Testamento, depois da vinda de Jesus, né? Então quer saber alguma referência sobre reencarnação no Novo Testamento. E tem bastante mesmo, tem Mateus, tem Marcos, tem João, tem muitas assim referências sobre reencarnação, né? Algumas claras, algumas em linguagem simbólica, outras conversas dos discípulos com Jesus. Por exemplo, quem quiser anotar, pode anotar, né? Mateus capítulo 8, versículo 25 a 27, se não me engano. Tem uma conversa que Jesus pergunta para os discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Não, essa aí já é outra, essa aí é em Mateus 17, deixa eu ver. Então tá, vamos nessa outra aqui. Mateus capítulo 16 e 17, tem ali a conversa de Jesus com os discípulos, né? E Jesus pergunta, quem dizem os homens que eu sou? Aí ele disse, não, dizem uns que és Elias, dizem outros que és Jeremias, dizem outros que és alguns dos profetas. O que significa isso? Jesus estava conversando com os discípulos e eles perguntam, né? Quem diz os homens que eu sou? Veja só a resposta. Uns dizem que és Elias, outros dizem que és Jeremias. Só que Elias e Jeremias já tinham falecido, desencarnado, morrido há muitos séculos atrás. Então como é que ele podia ser Elias ou Jeremias? Na conversa deles, né? Eles estavam dizendo que alguns achavam que ele era a reencarnação de Elias, não era? Ou era a reencarnação de Jeremias. Dizem uns que és Elias, dizem outros que és Jeremias. Então se batia papo normalmente sobre isso, né? Tá? Aí depois então Jesus coloca, né, que Elias já veio. Elias já veio. E vós não o reconhecestes. Como Elias já veio e não reconheceram? Bom, se ele veio e não reconheceram, ele tinha vindo de novo. Né? E aí completado no versículo 17 desse capítulo ali,
completa o seguinte, e os discípulos entenderam então que ele falava de João Batista, porque Elias já veio e não reconheceram. Entende? Então existem muitas e muitas, assim, um problema aqui no... Ah, é? Tá. Se conversava muito sobre isso, né? Existe, inclusive, eu não sei se das perguntas depois que enviaram, tem alguma coisa que fala sobre as alterações que a Bíblia foi provocando com o passar do tempo e foram modificando sentidos. Vamos dar só esse exemplo, depois sair um pouco do assunto de Bíblia, para a gente ver em questões assim, mais científicas, filosóficas. Mas, tudo bem. Gente, em João, capítulo 3, versículo de 1 a 20, tem um bate-papo interessantíssimo de Jesus com Nicodemos, e que Nicodemos pergunta o que é necessário para conhecer o reino dos céus. E Jesus diz, é necessário nascer de novo. Aí o Nicodemos deve ter coçado a orelha, coçado não sei mais o que, ficado, botado assim, né? Isso não está na Bíblia, né? Mas ele pegou, fez uma cara de espanto e perguntou, mas como pode um homem já velho voltar para o ventre da sua mãe? Está ali? Como pode um homem já velho voltar para o ventre de sua mãe? Né? Porque ele não entendeu. Não pode nascer de novo. Né? Que é reencarnar, né? Então Jesus disse, em verdade, verdade vos digo, que é necessário nascer da água e do Espírito. Água em simbologia hebraica é matéria. Da água surgiram os pássaros, da água... Água em simbologia hebraica é de matéria. Renascer da água e do Espírito, em corpo e Espírito. Assim está na tradução de Osterwalder, mais antiga. Se pegar uma traduçãozinha um pouquinho mais nova, já está uma mexida ali terrível. Tá? Você quer que acrescentaram? É necessário nascer da água e do Santo Espírito. Não tem nada de Santo antigamente. Mas botaram do Santo Espírito. Aí já mudou o sentido. Que Santo Espírito é esse? Tradução de Le Mestre de Sacy. E numa outra mais moderna ainda, tradução, aí inverter o Santo Espírito. É necessário, Jesus diz, né? É necessário nascer da água e do Espírito Santo, que virou batismo. Então era só um símbolo, nascer da água, do Espírito Santo, batismo e tal. Liquidar o texto. Então, é só observar assim, as épocas, as tradições, a sequência, e tem muitas coisas alteradas assim, né? E tem umas que são absurdas, né? O pecado do indivíduo será pago até a terceira e quarta geração. Está assim na tradição moderna, né? Quer dizer, eu faço uma bobagem, estaria escrito que meu filho, meu neto, bisneto, tataraneto vão pagar pela bobagem que eu fiz. Não é até a terceira e quarta geração, é na terceira e quarta geração, eu já estou voltando, reencarnando, e estou colhendo as consequências dos meus atos. Não pagando nada disso, mas colhendo as consequências naturais dos meus atos. Então faz sentido, é na terceira ou quarta. Mas na tradução, botaram até. Ou porque não entenderam, ou porque acharam mais interessante tirar esse sentido, né? Mas vamos adiante, né? Dessa forma, se já houve, vamos dizer assim, escritos na Bíblia, né? Sim. De que havia reencarnação, então podemos concluir que os cristãos daquela época eram reencarnacionistas? Com certeza, com certeza. Os cristãos, a civilização cristã, a organização cristã era reencarnacionista até o ano de 553. No ano de 553, houve o segundo concílio de Constantinopla, que era o nome de Bizâncio, hoje em dia é Istambul, né? Houve o segundo concílio de Constantinopla e houve uma votação a respeito se existiria reencarnação e não existiria. Então, Orígenes, um teólogo, defendeu a ideia da reencarnação, outros defenderam, e fizeram nesse concílio de cardeais, etc., fizeram um concílio e votaram. E a reencarnação perdeu. Curiosamente, consta na literatura que o Papa estava ausente desta votação. Certo? O que abre até um parênteses, se quiser mudar, pode mudar, porque o Papa não estava presente, então não valia. Entende? Não sei se isso também foi acidental ou foi um jogo inteligente político ou não. Mas foi votado e daí para adiante
a reencarnação passou a ser negada, depois proibida e depois perseguida. Tá? Passou a ser heresia gravíssima afirmar que existiria reencarnação, a partir do ano 553. Teve povos que foram totalmente dizimados, como os albingenses, ou cátaros, do sul da França. Os cátaros foram mortos todos, mulheres, crianças, velhos, todo foi destruído, porque era um povo herege, que acreditava que podia se reencarnar. Então houve uma espécie de uma cruzadinha, um gênero, mandaram os exércitos lá e liquidaram todos o pessoal que era reencarnacionista, né? Então isso é só um exemplo, fora outros exemplos aí que não vale a pena ficar citando, né? Mas, então, sim, com certeza o cristianismo basicamente é reencarnacionista, está nos livros cristãos a reencarnação, está no Velho Testamento, está no Novo Testamento, e os povos cristãos inicialmente eram claramente reencarnacionistas. Tem uma pergunta na internet, certo, do Carlos Lopes, São Lourenço, Minas Gerais. Ele diz o seguinte: Dr. Ricardo, no seu livro Obsessão, Estudo Prático, me chamou a atenção que espíritos vestidos como antigos egípcios no trabalho são espíritos que estão desencarnados desde então? Sim e não. Eles estão desencarnados, eles foram egípcios, alguns deles já reencarnaram outras vezes, mas eles apreciam-se e sintonizam com o Egito Antigo e nos trabalhos que eles fazem conosco, nas sessões mediúnicas de desobsessão, como se utiliza a energia do Sol, como se utiliza energia solar, e eles têm muita afinidade com isso, historicamente, espiritualmente, eles se apresentam com essa indumentária egípcia antiga, faraônica. Eles eram sacerdotes, eram iniciados, eram estudiosos dos templos egípcios antigos e apreciam, gostam de se apresentar dessa forma. E até facilita a sintonia nossa com essas energias que a gente trabalha mentalmente, né? A energia do Sol é de noite, mas a gente trabalha com a energia do Sol, né? Porque o Sol está lá, para nós é noite, mas o Sol continua estando lá. Né? Então, sim, não sabemos dizer, mas pode ocorrer que alguém, desde aquela época, não tenha reencarnado. Mas a maioria já reencarnou várias vezes, mas para esse gênero de trabalho, eles apreciam apresentar-se com aquela indumentária egípcia. Mudando de religião para a ciência, há pesquisas científicas que evidenciam a reencarnação? Sim, eu lembro novamente que, assim como na internet veio pergunta, vocês podem ir mobilizando questionamentos à vontade, né? E se alguém quiser fazer alguma complementação, é só pedir microfone também. Se há evidências científicas, com certeza. Olha, as mais significativas são chamadas de memória extracerebral, MEC, né? Que são estudadas por cientistas americanos, franceses, russos. Então, por exemplo, na Rússia tem o Leonid Vassiliev, quase que eu disse Brezhnev. Brezhnev foi Leonid, não Brezhnev. Leonid Vassiliev, da Universidade de Leningrado, atual São Petersburgo, né? Na Rússia, né? Era Leningrado por causa do Lenin, depois virou São Petersburgo novamente, que era o nome antigo, né? Quando caiu a cortina de ferro. Então, na Universidade de São Petersburgo, ou Leningrado, tem pesquisas interessantíssimas sobre isso, memória extracerebral. Nos Estados Unidos também existem, da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, e o Dr. Ian Stevenson, um grande pesquisador, já vou falar o que é memória extracerebral, né? No Brasil, o Dr. Hernani Guimarães Andrade tem um livro belíssimo, chama-se Reencarnação no Brasil, livro grosso, Reencarnação no Brasil, que também estuda essa memória extracerebral. Tem na Índia e vários outros países. Mas o que é a tal da memória extracerebral? Crianças
que espontaneamente recordam-se de vidas passadas. Ah, mas isso não prova nada. Não, não prova nada. Até que pegam-se esses relatos das crianças, pegam-se todos os dados e vai-se à pesquisa. Por exemplo, Brasil, uma criança pequenininha, interior de Pernambuco, diz que ela vivia na Lapônia, dá nome do brinquedo, etc. Os pais acham muito engraçado aquilo. No começo acharam que Lapônia era um doce, depois viram que não era um doce, era um lugar que ela tinha vivido na vida passada, não era um doce que ela queria. E vão juntando os dados até que chegam aos ouvidos de um desses pesquisadores, Dr. Ian Stevenson, que tem quantos casos? 2.000 casos fichados na Universidade de Virgínia. Então vem até o Brasil, vai até o Recife, vai para o interior de Pernambuco, entrevista a criança, pega todos os dados e depois viaja lá para Escandinávia, norte da Escandinávia, na Lapônia, terra do Papai Noel, né? E vai investigar. Custa achar, pela pronúncia, descobre uma vila pequenininha. E os registros estão lá, nome do pai, nome da mãe, o lugar que estudava, tudo confere. Certo? Então, só ele tem 2.000 fichas. Dessas 2.000, ele pegou 20 mais interessantes e publicou um livro grosso, 600 e poucas páginas. 20 casos sugestivos de reencarnação. O original é 20 Cases Suggestive of Reincarnation. Esses 20 casos sugestivos de reencarnação tem inclusive na Saraiva, tá? Para quem quiser ler em português, né? Extremamente interessante o livro, né? Então, a memória extracerebral, o que é? Memória que não está no cérebro, é extracerebral. Está onde? No inconsciente. O que é o inconsciente? Espírito. Como que está no espírito? Porque não é desta vida. A criança não viveu na Lapônia nessa vida. Ela tem um reflexo, capta na córtex cerebral, mas ela faz uma sintonia e busca do inconsciente aquelas informações. Isso se investiga. E assim fazem vários países. As pesquisas mais exatas não são nem americanas, nem russas, nem francesas, nem inglesas, nem brasileiras, são dos indianos. Eles são o Dr. Banerjee, na região do Rajastão, na Índia. Ele é um pesquisador minuciosíssimo e exagerado nas minúcias. Qualquer dúvida ele afasta o caso. Qualquer coisa que não fecha, ele anula o caso. Aí os americanos perguntaram para ele, né? Não, mas por que o senhor é tão exagerado? Se qualquer pequena dúvida, você já afasta o caso? Ele disse, porque eu não nasci nos Estados Unidos. Se forem vocês que apresentarem isso num congresso e tal, são os norte-americanos. Mas eu induno um povo que adora vaca, que não sei mais o que, etc. Como cientista pesquisando isso, se não for extremamente rigoroso, não vai ter valor mesmo. Então, são as pesquisas mais perfeitas que tem sobre a reencarnação é do Banerjee na Índia. Né? Então, são essas pesquisas de crianças que se recordam espontaneamente de vidas passadas. É um filão, assim, científico impressionante. Tem muitas outras maneiras de se pesquisar, mas essa é a mais famosa. Betânia. Dr. Ricardo, além dessas pesquisas a respeito de reencarnação, existem outros temas, outras áreas do espiritualismo, digamos assim, que estão começando a ser pesquisadas, que estão começando a ser estudadas em nível científico e universitário, acadêmico? Ou não? Olha, através da física quântica, por exemplo, se fala em outras dimensões, em outras realidades. Né? Então, são pesquisas que acabam chegando próximas a nós e confirmando o que nós sabemos por fontes espirituais, etc. Né? Existem, por exemplo, pesquisas feitas por médicos da chamada quase morte. Né? Está lembrada, né? Então, são pessoas que tiveram morte clínica, até alguns tamparam com lençol, até com atestado de óbito escrito, de repente o indivíduo se movimenta ali. Né? Ou então pessoas que ficam ali muito tempo com aparelho, fazendo choque, né? Fazendo cardioversão, tentando voltar, e de repente ele volta, depois de muito tempo. E o que acontece? Essas pessoas relatam
detalhes. Então, por exemplo, o Dr. Raimundo Moody Jr., Dr. Raimundo Moody Jr., ele tem 150 casos em hospitais que ele pesquisou de pessoas que ressuscitaram clinicamente, tá? E elas informaram as mesmas coisas. Então, alguém argumentou, não, isso é cultural. Aí ele, olha, um é judeu, outro é católico, outro é ateu, outro é protestante. Ah, não, isso aí é questão de informação de literatura. Olha, um é analfabeto, um vende pipoca na frente do hospital, vendia, né? Outro é professor de biologia. Não fecha nada. Entende? Então é um anestésico que fez uma alucinação. Não, um teve um acidente na rua, não toma anestesia nenhuma, outros anestésicos são diferentes, completamente diferentes. Então ele fez toda uma investigação e viu que não tem nenhuma explicação médica para isso. Então ele diz, olha, eu não estou julgando nada, mas é uma pesquisa. O que aconteceu? As pessoas se viram fora do corpo físico, olhando o corpo sendo massageado. Então, sugere o quê? Que há um outro corpo energético, um corpo espiritual, né? Então, se viram num movimento que parece um túnel saindo, viram uma luz, um parente chegando, um ser de luz. Então, são pesquisas, por exemplo, feitas que comprovariam a existência da vida após a morte, por exemplo, né? Existe alguma coisa assim, né? Sim. Recentemente, no meio acadêmico, também foi feita uma pesquisa na USP sobre a imposição das mãos, sobre o passe, a eficácia da canalização da energia de um ser humano para outro. Isso está no meio acadêmico já comprovado, inclusive. É verdade, por experiências. Luciano. É verdade. Aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, o professor Adair, da Fisiologia, até mandei para aquele grupo NEOP o nome dele, o professor Adair, que vinha no ICEF, fez algumas palestras no ICEF aqui, espírita, ele tem uma experiência interessantíssima. Ele fez experiência com água fluidificada, energizada, né? Água energizada no centro espírita, com ratinhos. Então ele dava choques nos ratinhos e media as reações musculares, etc. E os ratinhos que tomavam água energizada antes e depois do choque, e os que tomavam água comum, tinham sempre gráficos diferentes. Então ele fez contraprovas, injetou outras substâncias, injetou opiáceo, uma droga que elimina opiáceo, enfim, uma série de estudos comprovando por gráficos e estatística de que a água energizada ingerida pelo ratinho branco modificava completamente as reações frente à dor, entende? Tudo medido com eletrodos e tudo mais, né? Então até o seguinte, é uma pergunta que faz, mas para um passe tem que ter concentração, sim. Para o passe eu tenho que estar receptivo, sim. Para o passe eu tenho que acreditar, é bom. E o bebê, que está ali, não acredita nem desacredita, mas não atrapalha, né? O ratinho também não acredita, mas ele é beneficiado pela água energizada também, né? Então são experiências que existem, mas é claro, são pequenas, são pontuais, né? Não dizer que a comunidade científica aceita o espírito, não. Que a comunidade científica aceita a reencarnação, não. Que a comunidade científica aceita que a água é energizada e cura, não aceita mesmo, né? Assim, de uma forma mais ampla, né? Mas já existem experiências nesse sentido, né? Bem lembrado. Tem uma pergunta da internet, da Cida, de São Joaquim. São Joaquim. São Joaquim. Como se explica a reencarnação do natimorto? Como se explica a reencarnação do natimorto? Bom, a pergunta 356 do Livro dos Espíritos. A pergunta 356 do Livro dos Espíritos fala sobre isso, né? Que diz o seguinte, que em alguns casos pode não haver espírito presente no embrião. Ele não usa o termo embrião, usa outro termo. Pode não haver espírito presente no embrião. Aí há uma pergunta ali, um adendo, que diz: e esses embriões, esses corpos chegam até o final? Sim, pode, mas não sobrevive.
Quando eu li isso a primeira vez, eu fiquei assim, um pouco aborrecido, porque, caramba, como é que pode? Se não tem um modelo organizador biológico, ou seja, não tem o perispírito, não tem o corpo espiritual, que dá um modelo para a formação do corpo físico, como é que pode esse embrião se desenvolver ou a um aborto espontâneo, ou ir até o final e é natimorto, né? Se não tem um modelo. Aí encontrei a resposta no livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, parte final de pergunta e resposta, que é muito interessante, a parte final de pergunta e resposta, onde ele explica que o modelo perispiritual é materno, entende? Então, há um próprio modelo do próprio perispírito da mãe, que dá um modelo humano, entende? Então, tem o espermatozoide, tem o óvulo, tem o fluido vital, a energia vital, a genética, tudo ali, e a energia do perispírito próprio da mãe é que favorece isso desenvolver até um certo ponto. Normalmente, um aborto espontâneo, mas em casos raros pode chegar até um natimorto, né? No entanto, há natimortos também que tinham espíritos que estão reencarnando também. Não é todo natimorto que não tem espírito. E nesse caso é alguém que, na sua carga vibratória, sua carga energética, faltavam complementações. Ele precisava passar por aquele período. Isso não é nenhuma forma de castigo, porque isso não existe. Essa história de castigo tem que riscar do nosso dicionário, punição, culpa, não é por aí. É um processo de drenagem de energias, porque precisava drenar algumas energias perispirituais em desarmonia para aquele corpo biológico. Então é uma forma de libertação, é uma forma de passar para um corpo biológico desarmonias do corpo espiritual, certo? É um processo expiatório. Tá? Quem resuma isso? A chamada paramemória ou memória extracerebral pode ser um caminho para comprovar a reencarnação? Exato. A memória extracerebral, nós comentamos há pouco, são aquelas crianças pequenas que se lembram de vidas passadas, entre 3 anos e 9 anos de idade. Paramemória é outro sinônimo de memória extracerebral. E os russos não usam nem paramemória, nem memória extracerebral. Eles usam, sabe o quê? Reencarnações sugestivas. Aí, praticamente está dizendo já, né? Reencarnações sugestivas. Né? É isso mesmo, de criança se lembrar de vida anterior. Sim, com certeza, é um caminho excelente de pesquisa, vem sendo utilizado em vários países. Hipnotismo ou hipnose? Como funciona para se comprovar vidas passadas? Assim como a memória extracerebral, uma recordação espontânea, criancinha que se lembra espontaneamente, se pode acessar vidas anteriores sem ser por lembrança espontânea, por um processo hipnótico. A pessoa deita, ela normalmente dorme, não é terapia de vida passada aqui, isso é outra coisa que é um caminho também interessante, mas a pessoa, e a gente induz a data, né? Volte para dia 14 de abril de 1737, 3 horas da tarde. Onde você está? E a pessoa começa a descrever. A rua Albert Schweitzer, não, Albert Schweitzer não existia naquela época, né? Rua tal, número tal, né? Rua Luís XIV, não sei mais o que. E o que é que você está fazendo? Não, eu estou trabalhando numa padaria. Onde é que é isso? Que pão você vende? Um pão comprido, aquela baguete francesa, né? E começa a descrever onde é que você mora. Então, você, por hipnose, projeta a pessoa numa vida passada, é ela que dá a informação, não é o pesquisador, a pessoa vai dando a informação, e depois pega esse dado e vai-se nos cartórios. Né? Entra em contato com os cartórios daquela cidade, pesquisa, alguém traduz para a língua, e você comprova realmente que existiu aquele indivíduo e tal. Então, hipnose, sim. Quem trabalhou muito com isso? Na França, Paris, Albert de Rochat. Albert de Rochat, ele escreveu um livro em francês chamado Les Vies Successives, As Vidas Sucessivas. Né?
ou seja, as reencarnações. Então, Albert de Rochat, através da hipnose, projetava as pessoas em vidas passadas, buscava as informações e comprovava a existência da reencarnação. Tá? Então vejo que isso não tem a ver com fé ou crença, tem a ver com documentação mesmo científica. É claro que a gente aceita também, e tem fé no processo, porque é uma consequência natural, né? Está tudo unido. Muito bem. Dos presentes, gente, alguma questão? Pode ser sobre outro assunto também, não precisa ser só sobre a reencarnação. Vamos adiante. Terapias regressivas têm por objetivo comprovar que temos vidas anteriores? Olha só, se terapias regressivas, terapia de regressão, tem por objetivo comprovar que temos vidas anteriores. Não. A terapia regressiva não tem esse objetivo. Acaba comprovando, sim, mas não tem esse objetivo. Tem um objetivo terapêutico. Por isso é terapia de regressiva às vidas passadas. Tá? Então a pessoa tem uma dificuldade, um problema, algo que queira resolver, não é por curiosidade simplesmente. Então, fazendo a terapia às vidas passadas, então se acessa a origem daquela dificuldade, se trabalha aquilo, se orienta, e aquilo eram núcleos de energia, de memória, que atrapalhavam. Aquele núcleo pulsa, joga energia para a periferia e leva a condicionamentos, leva a tendências, a dificuldades, a crenças, a fantasias, enfim, a pânico, a medo e tudo mais. Então, ao se acessar aquilo, se conhecer, a pessoa se liberta daquelas forças, passa a conhecê-las, dominá-las, e com isso, então, segue o processo terapêutico. Não é objetivo comprovar a reencarnação, mas acaba comprovando, sim. Né? Não só uma comprovação individual, da pessoa sentir o processo, para quem estuda também, e se pode fazer uma pesquisa nas cidades, nos cartórios e tal, para quem quer fazer essa pesquisa também, embora não seja esta a finalidade. Gêmeos univitelíneos ou idênticos que possuam personalidades e comportamentos muito diferentes. Dizem alguns que são evidência de que existe a reencarnação. Como se explica? Bom, deixa eu fazer um comercial aqui, que é válido. Tem um livro que chama-se Gestação, Sublime e Intercâmbio, que de minha autoria tem aqui na livraria. Gestação, Sublime e Intercâmbio, tem todas as situações de gravidez, de vidas passadas, dessa e tal. E tem um capítulo chamado Gêmeos univitelíneos, né? Aborda melhor isso. Mas, sem dúvida, isso é um indício muito interessante de vidas passadas. Por quê? O que é um gêmeo univitelíneo? É um gêmeo idêntico, um igual ao outro. Por que são iguais? Porque era um espermatozoide, um óvulo, se uniram e o ovo, quando estava se formando, ele se partiu em dois iguais. Por que iguais? Porque no início da gestação, esse ovinho, ele se duplica em duas células iguais, depois 4, 8, 16, 32, 64, 128 e assim, vai se duplicando em células idênticas. Depois de um tempo começa a se diferenciar, mas as células iniciais são idênticas, iguaizinhas, certo? Então, quando elas se separam em duas idênticas. Então, eles são gêmeos univitelíneos ou idênticos. Por que se separam? Separam por quê? Porque há dois campos energéticos ligados à mãe. Há dois espíritos ligados, não um só. Há dois espíritos ligados, desde antes da fecundação, ligados à psicosfera materna. Então, são dois campos de força que fazem uma clivagem, uma separação, e na hora que a célula está duplicando, é um momento energético, tudo mais,
para que ela faça assim, ó, ploque, né? Se separe em duas iguais. Então desenvolve duas iguais. O que tem a ver isso? Tem a ver que elas têm os mesmos genes, os mesmos cromossomas, os mesmos DNAs, são idênticos. Por isso tem olhos iguais, nariz igual, cabelo igual, etc. Certo? Então, esses gêmeos univitelíneos, idênticos, eles deveriam ter exatamente o mesmo comportamento, os mesmos gostos, se fossem só moléculas químicas, ou seja, se nós fôssemos só corpo biológico, não fôssemos além disso um espírito que tem uma história anterior. E o que acontece? Eles têm comportamentos diferentes e alguém fala, é educação. O pai e a mãe são os mesmos. E alimentação. A mamadeira não, o estrogênio dos dois é igual. Entende? Né? A babá é a mesma, tudo é igualzinho, até a roupinha às vezes é igual, ou são diferenças inexpressivas. Não um é pobre, outro é rico, um passa fome, não. Exatamente a mesma vivência social, a mesma educação, a mesma genética. E vai observar o que acontece? Um vai estudar música clássica, outro vai fazer ginástica aeróbica. Não tem nada a ver um com o outro. Certo? Eu conheço casos de pessoas próximas, de gêmeos univitelíneos, onde um foi fazer música clássica em Curitiba, na faculdade, e outro foi fazer o quê? Ginástica aeróbica. Um encontra na tia e diz assim, na rua, diz assim, oi tiozão legal, tudo bem? Eu disse, tudo bem. O outro encontra na rua e diz, boa tarde tio, como vai o senhor, tudo bem? Né? São dois espíritos muito carinhosos, afetuosos, gentis, educados, mas são espíritos completamente diferentes. Como se explica? Geneticamente não. A genética é a mesma, DNA é o mesmo, o cromossomo é o mesmo. Entende? Então o estudo do gêmeo univitelíneo é muito interessante e pela reencarnação se compreende que eles estão ali, mas tem uma história muito específica, um do outro, muito diferente. Cada um é um espírito com um patrimônio anterior. Sim, Betânia, ia se perguntar? Isso. Partindo do princípio, talvez seja uma pergunta boba, mas que o perispírito molda o corpo físico. Sim. Tem dois perispíritos diferentes, como que saem os dois corpos iguais? Me surgiu a dúvida, assim. Certo, pergunta boa. Não é nada boba, não. Pergunta bem inteligente. Bom, o que acontece é o seguinte. Você veja só, os dois estão unidos ali, certo? Então o que acontece? Quando são gêmeos diferentes, a presença desses dois espíritos pode determinar a saída de dois óvulos e são fecundados separadamente, são gêmeos fraternos ou diferentes um do outro. Aí é outra explicação, né? No caso de serem dois campos vibratórios, dois espíritos ali presentes, mas a mãe produz só um óvulo, o que acontece? Por que eles estão gêmeos? Por que eles estão reencarnando juntos? Porque eles têm muita coisa em comum. Com certeza, pode ter suas diferenças, mas eles têm uma história muito semelhante. Uma ligação com aquela mãe, uma ligação com aquele pai. E entre si tem uma ligação. Né? Então, o corpo físico que eles necessitam nessa reencarnação é aproximadamente igual. Ou aproximadamente semelhante. Entende? Se houver necessidade de alguma coisa específica mais tarde, em função do modus vivendi deles, vão buscar isso. Lá na música clássica ou na genética aeróbica, enfim, alguma coisa acaba acontecendo, buscando, ou companhias e tudo mais. Tá? Mas, organicamente, os corpos que eles precisam são semelhantes mesmo. Certo? Agora, obviamente que o modelo é perispiritual, mas usa a genética disponível, né? Agora, se houver necessidade de coisas muito diferentes, não reencarnarão como gêmeos univitelíneos, com certeza. Pois não, me passa o microfonezinho lá para ela, lá. Isso. Isso. Como é teu nome? Jaqueline. Você foi minha cliente quando bebê, né? Pois então, fiquei sabendo hoje. O senhor me deu o primeiro tapinha no bumbum para chorar. O pai conta hoje. Vamos lá. O senhor falou de natimorto
e depois de gêmeos, né? Que então são 2 espíritos diferentes. Eu tenho um caso na família, minha cunhada engravidou de gêmeos e ao nascimento, com 6 meses, eles morreram. É só eu juntar as 2 informações do mesmo jeito. Eram 2 espíritos, por isso eram gêmeos univitelíneos, se separaram, mas ao mesmo tempo não era para eles, para esses espíritos reencarnarem agora. Um pedaço da história. O que aconteceu com eles mesmo depois? Aos 6 meses de gestação, Sim. O médico, prezando a vida dela, precisou fazer um parto precoce, né? Certo. Eles nasceram prematuros de 6 meses e Isso. faleceram em seguida. Os 2? Os 2. Ah, sim. É juntar aquelas 2 informações ali. Certo, que gostaria que comentasse então, né? Não, eu queria, enfim, é como o senhor falou antes, são 2 espíritos que não era para viver, enfim, essa reencarnação. Tá, deixa eu então explicar o seguinte. Bem, na realidade, eles viveram 6 meses, né? Eles viveram 180 dias próximos, juntos, trocando energias, certo? O campo vibratório, a aura deles, a psicosfera deles interagia durante esses 6 meses. E isso pode ter uma importância imensa que a gente não faz ideia. Qual foi o significado disso? Pode ter sido, aí vamos teorizar, várias circunstâncias. Pessoas que tinham dificuldades muito grandes. E que aí houve essa aproximação inconsciente ali, dormindo, tudo mais, interagiram durante 180 dias. Isso pode ter amenizado ou até resolvido problemas, ou facilitado para a resolução de problemas. Entende? Esse é só um exemplo. De qualquer forma, esses 180 dias da reencarnação foram extremamente importantes para eles. Além disso, tem a questão do aprendizado para o pai e aprendizado para a mãe. Por que a mãe perdeu? Na realidade não se perde, o que a gente perde é guarda-chuva e caneta, filho a gente não perde. Entende? Na realidade a gente se separa por um tempo, né? Por que essas gestações não vingaram? Né? O que representou isso para a mãe? Ela precisava passar por esse processo, não como castigo e punição, é uma expressão que deve ser banida do nosso raciocínio, mas era um processo de amadurecimento que ela precisava passar. Inclusive, energeticamente, tem certas explicações. O chakra genésico dela, sabe o que é chakra? É um campo de força que tem no perispírito da gente, no corpo espiritual, tá? Na realidade, tem regiões lá, do corpo etérico, corpo astral. Então, ela deveria ter, presumivelmente, algum desarranjo, alguma desarmonia ali, certo? E passando pela experiência da gestação, isso gerou uma reharmonização. É um processo terapêutico para eles e para a mãe. E para o pai também tem que entender a história do pai, no caso. Qual foi o significado disso para ele, entende? Tudo isso assim, no nosso livro lá, gestação tem mais detalhes, assim. Sim? Reencarnação e incorporação são a mesma coisa? Olha, essa pergunta é curiosa, né? Na realidade não tem nada uma coisa a ver com outra, né? Mas uma vez chegou aqui, há muitos anos atrás, chegou uma pergunta que aqui foi dada uma ajeitada na pergunta, porque não fazia sentido. A pergunta era mais ou menos o seguinte: um dia reencarnou na minha mãe uma pessoa e disse, não pode, que idade tem sua mãe? 48. Então sua mãe reencarnou há 48 anos atrás, reencarnar é nascer de novo. Ah, mas ela reencarnou um sujeito que falou um espírito. Não, isso não é reencarnar. Isso é um transe psicofônico. O que é isso? É o que chama-se de incorporação. Ou seja, o espírito se aproxima, ele não incorpora. Ele se aproxima do médium, da pessoa que é sensível, transmite o pensamento e a pessoa fala. Então, como se aproxima e transmite, essa mediunidade de psicofonia, o transe psicofônico, também é chamada de incorporação. Incorporação não tem nada a ver com reencarnação. Reencarnar, nascer de novo, incorporar é alguém, entre aspas, receber um espírito, se diz, né? Na realidade, ele se aproxima e transmite o pensamento e o médium transmite. Tá? Aliás, se quiserem perguntar alguma coisa sobre isso aí, é só levantar o dedo, tá, gente? Fiquem à vontade. Tudo bem?
Vamos adiante. Por que reencarnamos? Por que é que nós reencarnamos? Teve gente que me disse o seguinte: olha, uma vida já é complicado que chegue. Para que mais vida? Para que reencarnar de novo? Né? Já basta o problema dessa vida, ainda tem que reencarnar e tal. Por que que nós reencarnamos? Para chegarmos à sabedoria e à felicidade. Na próxima? Não. São milhares ou milhões de reencarnações, certo? A fase pré-humana, pós-humana e tudo mais. Então, a finalidade da reencarnação não é pagar pecado, como o povo pensa, não. A finalidade da reencarnação é crescimento, desenvolvimento, evolução, desenvolver a intelectualidade, desenvolver o amor, a afetividade, as qualidades, as virtudes, aprender a perdoar, acertar as contas, entende? A finalidade da reencarnação é crescimento espiritual. É a busca, é o caminho da sabedoria e da felicidade. Essa é a finalidade da reencarnação. Gente, quando quiser algum ângulo... que bom, passa o microfonezinho para ela. E quando a gente atinge essa felicidade, essa sabedoria, a gente não reencarna mais? Olha, bem interessante essa pergunta, né? Quando a gente atinge essa felicidade, essa sabedoria, a gente não reencarna mais. Bem, eu perguntaria para você o seguinte: se uma criança perguntasse assim, tia, qual é o maior número que existe? O que é que você diria para essa criança? É infinito. Matematicamente não existe fim de nada, certo? Existe sempre um número além. Há sempre alguma coisa a mais para a gente conhecer no universo. Há sempre mais um amor para desenvolver, uma qualidade mais a se adquirir. Mas não necessariamente, com certeza, não será na Terra, no planeta Terra. Certo? Essas reencarnações, elas se processam quando a gente aprende tudo aqui, supera todas as dificuldades aqui, que demora um pouquinho, né? A gente galga outros degraus da escala evolutiva, ou da escada do progresso. Certo? Pode perguntar em cima disso. No caso, concluir a missão física, então. Bem, tá interessante. Então, no caso da pessoa concluir o seu aprendizado no planeta Terra, aí ele vai reencarnar em outro astro superior. Certo? Agora, muitos continuam reencarnando na Terra porque estão aqui os amores, estão aqui os filhinhos, estão aqui os netinhos, estão aqui os vínculos todos. Então, às vezes, nem precisariam mais reencarnar na Terra, mas o pessoal está reencarnando, está voltando. Então, ele vem, continua, reencarna, é um missionário importante num trabalho na ciência, na filosofia, na ética, na espiritualidade, entende? Mas poderia já estar num outro nível superior. Tá? Pode perguntar mais, fique à vontade. Então, no caso, esse espírito não conseguiu se desapegar da Terra? Das pessoas da Terra, tu acredita? Olha, a questão é interessante. Não é desapegar. Ele poderia se desapegar, mas ele sente tanto amor por algumas pessoas e sabe que pode ajudá-las tanto que ele se... enquanto for útil. Abdica também, né? Enquanto for útil, ele tem essa opção. Não é obrigado a você aprender tudo na Terra, vai reencarnar em Júpiter. Não, mas calma, eu sei que posso fazer mais lá. Tá bom, então se você tem o livre-arbítrio, a opção, em vez de você continuar a aprender coisas incríveis lá em Júpiter, você continua reencarnando na Terra lá e tudo mais. Então, no caso, não viria para fazer um resgate, sim, para fazer uma doação só. Isto mesmo, muito bem raciocinado. Não viria mais fazer nenhum resgate, mas fazer um trabalho de doação, um trabalho missionário, uma reencarnação em missão. Exatamente. Isso mesmo. Muito bem. Pode-se reencarnar em animais? Olha, essa é uma pergunta assim que, para gente que já estuda, né, Marina? É uma pergunta até curiosa, estranha, mas se fala muito ali fora, né? As pessoas pensam, vocês espíritas acham que a gente vai reencarnar num gato, num cachorro e tal? Não, isso é impossível. A gente não reencarna em animal, porque o processo reencarnatório é
evolutivo, é crescente. Então sempre a gente está subindo, evoluindo, crescendo. E inclusive cientificamente não tem como a vibração, a frequência de onda, o comprimento de onda, o brilho, o www ponto da gente é de uma frequência tal que não encaixa mais em animal, é totalmente impossível, entende? Não é possível a estrutura espiritual, perispiritual, renascer num organismo mais denso, biologicamente menos desenvolvido, com cérebro e tal. É impossível. Não tem como um ser humano reencarnar no animal. E animais reencarnam como humanos? Outras coisas as pessoas pensam, esse meu cachorrinho é tão especial, acho que ele vai reencarnar na minha família, como meu netinho e tal. Não é possível desta forma assim. Dessa forma assim, que um animal, numa próxima reencarnação, reencarna como ser humano. Isso não é possível, não há este salto. Existe sim uma evolução das espécies. Essas espécies se transformam, elas se evoluem. O homem da caverna veio de animais antropóides. Esses animais antropóides tinham um princípio espiritual, que passou a chamar-se espírito na fase humana. Então, há todo um processo evolutivo nesse sentido. Então, os animais, com o passar dos milhões de anos, milhares ou milhões de reencarnação, chegam na fase humana ou humanoide, aqui ou no outro astro. A pergunta 540 do Livro dos Espíritos tem uma explicação sobre isso. 540. Sim? Quem reencarna? Todo ser do universo reencarna. É uma lei universal. Todo ser no universo. Então você destrói um gramado, queima um gramado, o gramado reencarna. Mais ou menos. O gramado tem um princípio que sobrevive à morte biológica da grama, se você queima. Aquele princípio energético sobrevive. E esse princípio energético é atraído para um outro local, outra comunidade, uma outra semente e retorna. Certo? Não existe nada que desapareça, não existe espécie que se extingue. A espécie se extingue, mas retorna com uma outra próxima. Tá? Então, tudo que existe no universo tem a parte física e a contraparte não física. Mesmo que destrua a parte física, essa parte sobrevive e retorna, atraída por sintonia de energia, por magnetismo, para um ambiente semelhante, aproximado. Pode perguntar. Eu gostaria de saber a diferença entre o espiritismo, né, o passe que a gente recebe, e a apometria. Qual é a relação deles? Apometria. Está perguntando apometria e espiritismo ou apometria e passe? A apometria quântica e o passe, que eu não... Você pode dar uma definida antes em apometria quântica, só para a gente poder... O que é que esse conceito você está tendo para poder entrar na tua resposta? Mais perto do microfone. Seria uma forma de passe, algumas limpezas espirituais, assim, até eu não sei muito bem do assunto, então não poderia te... Até essa é a minha grande Olha, é dúvida. O seguinte, a transfusão de energia de um ser para outro, ela existe desde a época das cavernas, sem espiritismo, sem apometria, sem nada, sempre existiu, certo? Então uma mamãe que pega uma criança no colo e faz um carinho e passa a mão na cabeça, querido filho, tomara que melhore logo, ela está passando bioenergia, passando o fluido vital dela para a criança. Inconscientemente, ela está dando um passe, com algumas limitações ou não, às vezes pode estar cheio de luz ali ou não, mas ela está fazendo o movimento do passe, certo? Então, o passe é uma transfusão de energia, sempre existiu. O que acontece é que os espíritos, eles nos explicam como funciona, como é que se projeta energia, o que facilita a absorção de energia espiritual, não dá só magnetismo do médium, mas absorver energia espiritual, canalizar isso, técnicas, aqui no passe do CEF, aqui temos técnicas específicas que a gente usa, como absorver energia, sintonizar, etc. Por exemplo, aqui no passe,
se usa a seguinte técnica. Como é que se faz? As pessoas entram, sentam e alguém, enquanto todos aplicam o passe, alguém fala alguma coisa. O que acontece? Todos que estão recebendo o passe estão prestando atenção naquilo que a pessoa está falando. Ou seja, automaticamente estão sintonizando. Certo? Existem muitas casas espíritas, ou os locais, que fazem o passe em silêncio. Você entra, coloca a mão sobre a cabeça e transfunde energia. Está transfundindo energia? Tá. É da mesma qualidade? Provavelmente sim. Só que eu sou espírita desde criancinha, desde que nasci, meus pais já eram. Então, eu fazia palestras, às vezes, no interior, em algumas cidades, e perguntava para os jovens, perguntava para meus filhos, meus sobrinhos, escuta uma coisa, você foi tomar passe naquele centro lá, como é que foi? Não, a gente entrou lá, ficou sentadinho no escuro e tal, alguém colocou a mão, aí eu não sabia se acabou ou não acabou, de repente alguém bateu no braço, eu senti que tinha acabado, eu levantei. Me diz o seguinte, durante o passe você estava concentrado? Eu não sei o que é concentração, diz ele. O que você está pensando? Eu estava pensando que amanhã tem um jogo de futebol e eu não queria chegar tarde. Entende? Aí eu pergunto para outra pessoa assim, eu estava preocupado que o meu carro estava estacionado meio a pontinha dele na garagem. Entende? Agora o que acontece? Se aqui no passe alguém fala e todo mundo acompanha mentalmente, praticamente força uma sintonia. Ou seja, induz energeticamente para que a pessoa abra o campo e receba o passe automaticamente, que está ouvindo, falar nas energias e tudo mais. Então, existe na doutrina espírita ou nas casas espíritas uma organização específica que levou anos de estudo, de observação e tal. Agora, transfundir energia existe em outras formas, certo? Então, nós seguimos, desde que o Kardec falou em 1800 e pouco no Livro dos Médiuns, a todos os outros livros que vêm estudando isso, né? Então, isso tem uma base assim sólida e tudo mais, né? Mas existe transfusão de energia de muitas maneiras, de várias formas, né? A questão da apometria é o seguinte, ela não é uma filosofia, não é uma religião, é uma técnica de desobsessão. Uma técnica de desobsessão. O que é desobsessão? É quando uma pessoa tem uma entidade espiritual interferindo nela. Eu estou falando resumido, gente, porque isso está te falando horas, mas vamos resumir. Uma pessoa tem um espírito que está incomodando ela, está prejudicando, ela está passando um problema, ela está com obsessão espiritual, certo? Então, nas nossas sessões mediúnicas, a gente usa formas específicas de trabalho, certo? A apometria tem uma técnica específica, que, de modo geral, ela não é aceita pela Federação Espírita Brasileira, não é aceita pelo Divaldo Franco e tudo mais, que tem suas razões, certo? Tá? Então, por exemplo, alguns grupos de apometria, eles fazem um círculo, colocam a pessoa no centro. Já viu, sim? Já? Imagens só. Imagens, né? Não, imagens pela internet. Imagens pela internet. Então faz um círculo, coloca a pessoa no meio, né? E faz um trabalho de desobsessão, né? Então o médium ali descreve o que está acontecendo, dá comunicação, né, da espiritual, e alguém orienta os espíritos a se comunicar. Por que nós não achamos ideal essa maneira? Primeiro, invasão de privacidade, certo? A pessoa está ali, está todo o espírito falando as coisas íntimas ou pessoais e não sei mais o que da pessoa. Então é uma invasão de privacidade. Nós fazemos as mesmas técnicas, nós aqui no ICF saímos fora do corpo, vamos até casa da pessoa que pediu, solicitou atendimento, trazem os espíritos que se comunicam, nós trazemos a pessoa desdobrada que pediu, aqui ela se comunica, tudo igual. Como faz na apometria também. Só que a pessoa não fica sentadinha ali no meio aqui, assim, não tem essa invasão de privacidade. E também o que acontece? Acontece o seguinte, que o espírito André Luiz, ele diz o seguinte, que pode haver um choque e uma produção de adrenalina violentíssima na pessoa, na hora que ela recebe um impacto ali. Por exemplo, um espírito está querendo perturbá-la, tá? Está ali naquele grupo. Aí ele se comunica e diz assim, você vai ver o que eu vou fazer com o neném, teu neném de madrugada. Pronto. Pode explicar para ela tudo, mas ela vai ficar apavorada.
Nem que o espírito ameaçando sem sentido, mas ela fica assustada. Então você vai ver só de madrugada que eu vou aparecer de novo na tua casa. Eles vão me levar, mas vão mandar outros para lá. Entende? Então esse tipo de diálogo não é saudável, não é muito ético, não é muito sutil. As pessoas não estão preparadas para isso. Então a pessoa faz a entrevista, faz atendimento fraterno aqui, bate o papo, vai para casa, pegamos o nome e endereço, os médicos se desdobram, vão na casa da pessoa, trazem a pessoa dormindo aqui, entende? Atendem ela, trazem as entidades, faz todo o trabalho, mas sem a pessoa presente no círculo. Então por isso a gente não usa a técnica Palmetto. Tá? Ou usa, mas com umas adaptações que a gente acha mais interessantes. Não sei se deu para responder. Tá? Passa para lá. Meu nome é Joana. Eu gostaria de fazer uma pergunta em relação a Reiki e passe. Se vocês acreditam que seja o mesmo tipo de energia, que traga o mesmo tipo de benefício para os seres humanos. O Reiki é excelente. Eu costumo recomendar muitos pacientes meus a fazerem Reiki também, além da homeopatia, o floral que eu faço, terapia de vidas passadas e tal. Eu recomendo também que façam Reiki. Tá? Então traz muito benefício. A diferença é o seguinte, é que você disse que Reiki passe, é isso? Tá. O reikiano, ele pode ser espírita, pode não ser espírita, certo? Ele pode ter um conhecimento maior ou menor dessa questão das energias. Ele pode fazer sintonia com a equipe espiritual ou não. Entende? Eu tenho quase 70 mil fichas de clientes nesses 40 anos de medicina. Então, já vi pessoas espíritas de todo um tipo, reikianos de todo tipo, enfim, a gente conhece, né? Então, o passe geralmente é em grupo, tem uma sintonia, tem uma equipe espiritual que acompanha. Teoricamente tem alguma segurança, né? Agora, eu conheço reikianos e reikianas espetaculares, excelentes, de confiança, que eu indico, inclusive, né? Então, faz um trabalho magnífico. No Reiki, eles absorvem o Ki, a energia universal, fluido cósmico universal. E usam energia também da sua bioenergia. E o ideal é que faça sintonia com o plano espiritual para que proceda um processo, né? Então, resumo é isso, né? Não sei se você gostaria de mais algum detalhe. A impressão que dá é que realmente há uma captação da energia universal pela imposição de mãos. Sim. Então, realmente se sente a vinda dessa energia purificando, limpando, com certeza, acalmando, curando. Com certeza. Então, eu creio que tem, assim... tem não é a mesma coisa, mas tem semelhança no resultado. Tem semelhança, tudo. Tem semelhança, sim. Muito bem. Penso que seja a última pergunta, né? É do Erivaldo Passos de Niterói. Doutor Ricardo, no caso de grandes tragédias, poderia ocorrer várias reencarnações de vários tipos, tais como imediatas, acidentais, compulsórias. Poderiam ocorrer o quê? Várias reencarnações de vários tipos, tais como imediatas, acidentais, compulsórias, programadas, etc. Pergunta muito interessante. Um grande abraço ao amigo Erivaldo, que foi meu colega de infância. A gente disputava o primeiro lugar quando era aluno de ginásio lá no Colégio Salesiano de Itajaí. Ele completou aqui, ele disse assim, parabéns pelas exposições. Obrigado. Pois é. Então, o seguinte, nem desencarnes em massa coletivos, um tsunami, por exemplo, né? Há um trabalho das equipes espirituais incrível. Há legiões de pessoas especializadas que atendem essas catástrofes recebendo essas entidades espirituais. Tá? Normalmente o trabalho é recolhê-las, encaminhá-las a postos de socorro, encaminhá-las a colônias espirituais. Né? Em alguns casos, não é possível recolhê-las aos postos de socorro, nem às colônias espirituais, devido ao apego a certas situações, elas ficam grudadas, aderidas ao ambiente. Então, neste caso, sim, é feita uma reencarnação compulsória. As pessoas são anestesiadas, hipnotizadas,
e dali mesmo partem para o processo de reencarnação. Tanto quanto possível, são levadas para a posta de socorro, preparadas para uma reencarnação mais adiante. Mas há indivíduos que ficam aderidos ali e não saem, né? É como um indivíduo numa tribo primitiva, né? Uma tribo de aborígenes, por exemplo, eles ficam ali grudados ali e ficam ao redor, ali não saem. Então, antes que incomodem alguém, atrapalhem a família e tal, eles são adormecidos e se promove uma reencarnação rápida e compulsória. Então, esse trabalho é interessantíssimo mesmo, né? Tem um livro que chama-se Transição Planetária, do Divaldo Pereira Franco, que fala nas tragédias do tsunami, né? Bem, como é que nós estamos de horário? Já terminamos, né? Bem, amigos, o Galvão que diz bem, amigos, né? Então, nós vamos partir para o encerramento da nossa reunião. Eu vou solicitar a nossa irmãzinha Betânia, passa o microfone ali, para ela fazer um encerramento da nossa reunião. Aproveitando antes da prece, domingo, né, o Orivaldo de Niterói está convidado também, domingo nós vamos ter um almoçozinho da nossa turma aqui no Centro Comunitário do bairro, é do Córrego Grande, né? Vai ser um peixinho à milanesa e um pirãozinho de camarão. Para quem não come peixe, tem opções vegetarianas, tá? A gente se confraterniza, se encontra, bate papo, enquanto almoça, e ao mesmo tempo se juntam uns trocadinhos para poder manter a casa aqui, que é fundamental também, né? Então, gente, estão todos convidados para o nosso almoçozinho, né? Domingo, espero que estejamos lá, né? Bem, então, Betânia, encerra para nós. Bom, então, encerrando a nossa reunião de hoje, gostaríamos de agradecer a presença da espiritualidade amiga, sempre nos confortando, nos dando respostas, nos intuindo. Agradecer o carinho que recebemos e que possamos, semana que vem, estar todos aqui, depois de uma semana muito agradável, com soluções de problemas, com muitas alegrias e de um almoço bastante agradável no domingo. Que assim seja. Está encerrada a nossa reunião. Até a próxima, né?